aos governantes e legisladores, à população de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Apresentamos esta carta hoje, Dia Mundial da Ecologia, a 15 dias do início da Rio+20, que reunirá governos de todo o mundo, supostamente para discutir alternativas à crise ambiental, que ameaça as condições atuais e mesmo a continuidade da vida no planeta Terra. Se medidas não forem tomadas imediatamente, há um grande risco de mudanças irreversíveis no clima, levando à seca e à criação de desertos. Esse capitalismo verde é a única esperança de uma economia mundial em crise. Por isso, os governos de todo o mundo estão de mãos dadas com as grandes corporações. Mas a crise econômica foi causada porque se deu ao mercado todo o poder para decidir sobre nossas vidas. E hoje querem nos convencer que o mesmo mercado é a solução para a crise ecológica. Aqueles que fizeram fortuna com a destruição do planeta pretendem continuar ganhando dinheiro, enquanto cada vez mais serão os mais pobres que sofrerão com os impactos das mudanças climáticas. Mas os impactos, tanto destas mudanças, quanto da transformação da vida e do ambiente e oportunidade de investimento, já estão aqui. Vemos isto no novo Código Florestal, feito sob medida para permitir o desmatamento, com a desculpa de que o que é bom para o agronegócio é bom para o país. Vemos isto na destruição de nossas matas nativas para o plantio de eucaliptos, que empobrecem os solos enquanto enriquecem as papeleiras e o mercado de carbono. Vemos isto no modo como os investimentos da Copa do Mundo expulsam as populações carentes para as periferias e entregam seus terrenos às construtoras e à especulação imobiliária. Vemos isto no avanço dos latifúndios e dos especuladores sobre as terras indígenas e quilombolas, facilitado pelo governo, que não as demarca ou faz vista grossa às ameaças e invasões, como tem acontecido com quilombos na cidade Fidélix, do Silva, Areal da Baronesa e no estado, Morro Alto e Palmas. Vemos isto mesmo em um investimento supostamente em energia limpa, como a usina de Belo Monte, de altíssimo custo humano e ecológico, que encherá os cofres de construtoras para produzir energia, não para o consumo, mas para as grandes indústrias de exportação que devastarão ainda mais a Amazônia. Vemos isto na exploração do trabalho e do corpo das mulheres, quando não se reconhece o trabalho reprodutivo como base para a sustentabilidade da vida humana e das relações familiares e sociais. Em Porto Alegre, vemos isto na maneira como os espaços públicos, o cais, a orla, o Largo Glênio Pérez, são primeiro abandonados pelo poder público para depois serem negociados e decedidos para iniciativa privada, ou como se deixa de investir em transporte público e alternativo, como bicicletas, para insistir com o modelo de um carro por pessoa que aumenta a poluição e os engarrafamentos. Tudo isso nos é apresentado sempre como se não houvesse outra escolha. Primeiro, em nome do desenvolvimento, mas o país precisa crescer. É claro que é preciso fazer a renda e as oportunidades chegarem a todos, mas existem muitos jeitos de fazer isto e certamente o melhor deles não é dar muito a quem já tem e deixar os restos para quem não tem. Agora nos dizem que é preciso aceitar tudo isso para salvar o planeta. Mas precisamos da economia verde? É claro que é preciso produzir e distribuir riquezas de maneira sustentável. Mas o problema do capitalismo verde não é só que ele enriquece poucos às custas de muitos. É que ele faz isso às custas de vida de todos. A economia verde promete tomar emprestado hoje para pagar amanhã, mas fazendo isso ela põe o amanhã em risco. O capitalismo verde depende de nos convencer de que ele é a única opção. Para fazer isso, ele precisa esconder as verdadeiras soluções postas em prática todos os dias por comunidades e povos do mundo todo. A economia solidária, a agroecologia, as energias realmente limpas, a cultura livre, a bioconstrução, o aproveitamento econômico realmente sustentável pelas populações que já estão nos territórios, as maneiras de produzir sem explorar o trabalho e pondo um fim à opressão das mulheres, dos negros, dos indígenas, um modo de mudar o mundo e defender a vida a partir da iniciativa dos mais pobres e da valorização dos bens comuns, ao invés de dar mais poder aos mais ricos e à propriedade privada. É por isso que hoje fazemos em Porto Alegre um dia de ação contra o capitalismo verde
em defesa dos bens comuns e pela justiça social e ambiental. É por isso que de 15 a 20 de junho acontecerá no Rio a Cúpula dos Povos, onde os movimentos sociais, as comunidades afetadas e a sociedade civil do mundo todo se reunirão para apontar as causas estruturais da crise ambiental, denunciar as falsas soluções oferecidas pelo mercado e pela Rio+20, mostrar as verdadeiras soluções que já estão sendo construídas hoje e organizar e fazer crescer um movimento capaz de trazer as mudanças de que realmente precisamos. Dizemos aos governantes: saiam do caminho e parem de pôr nossas comunidades, a nossa biodiversidade, a nossa vida em risco. Convidamos todos em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo, a tomar parte desta luta